J1 entrando no ar, hoje a gente fala sobre mais um caso de explosão a um cofre aqui na região. Dessa vez, um posto de combustíveis no Jardim Gá foi alvo dos bandidos. Segundo a polícia, os suspeitos explodiram um cofre que ficava no escritório do posto. Isso foi durante a madrugada e os detalhes a gente mostra daqui a pouco. E na edição de hoje a gente fala também sobre a prisão de um homem e a apreensão de um menor. Eles são suspeitos de cometerem assaltos aqui em Lusiânia. E você vai ver ainda. Professores e servidores da rede estadual de ensino estão sem trabalhar. Eles exigem o pagamento dos salários de dezembro. Nós estamos aí em atraso com o pagamento de dezembro, com férias, 13º, auxílio alimentação, o bônus do profissional, que é pago também a cada semestre. Moradores reclamam do aumento repentino nas contas de energia elétrica. Quando a bandeira estava vermelha, a minha energia vinha mais barata do que quando está na bandeira verde, né? Então tem alguma coisa errada, a gente percebe que tem um erro aí. Estudantes alegam que site para inscrição do SISU não estava funcionando. E no futebol a gente começa a falar sobre os times que vão enfrentar o Azulão no Campeonato Candango deste ano. É agora no J1. Olá, ótima tarde para você. A gente começa essa edição mostrando a ação de criminosos durante a madrugada. O grupo explodiu o cofre de um posto de combustíveis que fica às margens da BR-040. Essa é a segunda ação com as mesmas características em menos de um mês. A população, claro, está assustada. Era por volta das 2 horas da manhã quando a primeira explosão aconteceu. Seu Francisco mora a 2 quilômetros do posto e ouviu pelo menos 3 estrondos. A gente estava deitada e quando acordou, a minha mulher cutucou eu, quando eu vi o barulho, aquele barulho assim, longe, assim, 3 vezes o barulho, bem longão o barulho. Seguranças de uma fábrica que fica em frente ao posto de combustíveis viram quando 4 homens chegaram no carro prata. 3 desceram armados e explodiram o cofre que ficava dentro de uma sala. Com impacto, parte do teto caiu e o vidro desta academia que fica aos fundos quebrou. Esta cápsula de espingarda calibre 12 foi encontrada próximo a uma das bombas. Segundo o gerente do posto, que não quis gravar entrevista, no cofre tinham cerca de R$14 mil. No chão, a polícia militar e a empresa responsável pela segurança do cofre conseguiram recolher mais de 12 mil em espécie. No dia 14 deste mês, outro posto de combustíveis que fica na BR-040 foi alvo de criminosos. 3 renderam seguranças e explodiram o caixa da empresa que ficava dentro do escritório. Os assaltantes levaram um aparelho que grava as imagens das câmeras de segurança e o computador que tinha todas as informações do posto. Este posto também fica na BR-040. As imagens das câmeras de segurança foram levadas para a polícia, que deve começar a investigar o caso. Seu José mora no prédio ao lado e ficou muito assustado. Um barulho muito grande, né? Mas eu achei que era bomba mesmo de guerra, né? Porque pelo barulho foi alto, muito forte. Até o momento, ninguém foi preso. E a polícia prendeu um homem e apreendeu um menor ontem aqui em Lusiânia. Eles são suspeitos de roubar veículos. Gabriel Moreira Santos, de 18 anos, foi preso e o menor apreendido pela Rotan no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, os dois roubaram um carro no centro de Lusiânia. O veículo foi localizado pelos PMs no setor Norte Serrinha. De acordo com a polícia, os dois já têm várias passagens por furto e também por roubo. Eles foram encaminhados à delegacia da cidade. Uma equipe de Rotan recebeu, via disso, denúncia, o possível paradeiro desse veículo dentro de uma casa no Norte Serrinha, também em Lusiânia. A equipe imediatamente deslocou até o endereço, fez o adentramento e lá não foi encontrado o veículo. Foi encontrado 2 indivíduos e de posse da chave desse gol, né? Feito contato com a vítima, a equipe descobriu que o veículo já teria sido encontrado e entregue aqui na delegacia pela própria vítima. O carro estava também no Norte Serrinha, no Matagal, esfriando. A nossa equipe registrou ontem à noite essa cena aí, olha só. Fogo às margens da BR-040, na altura do Jardim P, em Lusiânia. Segundo os moradores da região, o pessoal cortou o mato por ali, né, que fica às margens da rodovia. Deixaram esse mato secar e depois atearam fogo. A fumaça, claro, atrapalhou os motoristas. E nessa época de muito calor, né, qualquer tipo de incêndio atrapalha demais.
Isso sem falar aí no prejuízo que esse tipo de ação causa ao meio ambiente, aos animais, né? Realmente muito triste, e o motorista, claro, tem que redobrar a atenção para não acontecer nenhum acidente. Outro assunto agora, um homem sobreviveu a um ataque com 20 tiros. O carro em que ele estava foi atingido ontem à tarde no bairro Cardoso 2, em Aparecida de Goiânia. Depois de ser atingido, Rafael Martins Miranda perdeu o controle da direção e o carro que ele dirigia invadiu a calçada e bateu em outro veículo que estava parado. Segundo a polícia, Rafael foi alvo de uma tentativa de execução. A polícia acredita que Rafael tenha sido vítima de um acerto de contas, já que ele tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. Segundo o Hospital de Urgências de Goiânia, Rafael está consciente e respirando de forma espontânea. O estado de saúde dele é estável. Rafael deve passar agora por uma cirurgia. A terça-feira começou com os professores e servidores da rede estadual de ensino paralisados. Eles exigem o pagamento dos salários de dezembro, que já estão atrasados desde o último dia 10 de janeiro, né? Prazo legal para que fossem pagos. A Francislene trabalha como professora no estado há mais de 20 anos. Ela garante que durante esse tempo nunca passou por uma situação dessas. A gente espera que ele resolva esse negócio de pensar em uma divisão de 8 vezes. É inaceitável uma coisa dessa. Nós percorremos 5 escolas e todas estavam assim. Apenas alguns funcionários no setor administrativo. O ano letivo na rede estadual de ensino deveria ter começado na última segunda-feira, mas por conta da paralisação dos professores, muitos alunos estão sem aula. Uma nova reunião deve acontecer ainda nesta quarta-feira com o governo do estado para decidir se acaba ou não com a greve. Eles vieram aqui em Lusiânia de uma greve que teve no município o ano passado. Eles estavam cumprindo uma greve e estão chegando com outra greve. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, 70% das escolas de Lusiânia aderiram à paralisação. Em Cristalina, 60%. Em Valparaíso, 50%. Cidade Ocidental, 35% e Novo Gama, 20%. No momento nós estamos reivindicando o pagamento de dezembro, que não foi feito. Nós estamos aí em atraso com o pagamento de dezembro, com férias, 13º, auxílio alimentação, o bônus do profissional, que é pago também a cada semestre, e também a falta de profissionais na área da educação. Já segundo a Secretaria Estadual de Educação, das 32 unidades, 29 escolas do entorno aderiram à paralisação. Apenas 3 estariam funcionando normalmente. Nessa escola, em Lusiânia, pelo menos 1.300 estudantes estão sem aula. A Carmen tem 2 filhos que dependem das escolas estaduais e espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Nós entendemos o lado do professor, entendemos a situação, entendemos como pais essa questão da paralisação, direito, mas realmente é ruim. Esperamos e torcemos que volte, Os alunos ficam ansiosos, e acaba prejudicando. Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, a SEDUC, disse que aguarda o resultado das negociações salariais que estão sendo realizadas pela área econômica do governo estadual e com os representantes do funcionalismo público. E o governador Ronaldo Caiado foi à Assembleia Legislativa ontem em Goiânia para tentar convencer os deputados a aprovarem os projetos enviados para casa. Caiado disse que as medidas são decisivas para o futuro financeiro do estado. No plenário da Assembleia, tudo correu de forma rápida. Os projetos que chegaram foram lidos e encaminhados para as comissões da Casa. Na pauta estavam a lei que revoga os critérios para a qualificação de organizações sociais, a indicação de Eurípedes Barçanufo para a presidência da Agência Goiana de Regulação e as 2 últimas e mais polêmicas propostas: o decreto de calamidade financeira no Estado e a primeira fase da reforma administrativa. De última hora, Ronaldo Caiado decidiu ir à Assembleia. Um grupo de servidores que protestava pelo pagamento do salário de dezembro cercou o governador. Não é só o salário de dezembro agora não, ele quer piorar para o futuro, acabar com as nossas progressões. Enquanto os deputados abriam a sessão na sala de comissões, Ronaldo Caiado chegou para explicar por que o Estado precisa declarar situação de calamidade financeira. Num telão, o governador apresentou a situação das contas públicas. Levou o extrato da conta bancária do Estado com 66 milhões de reais em caixa. Todo o caixa que eu tinha, nós pagamos 100% salário do mês de janeiro.
Eu trouxe para os deputados o que tem na conta do Estado hoje. Eu vou todo dia, se quiserem, eu vou apresentar o extrato da conta bancária do Estado de Goiás. O estado de calamidade não pode ser declarado numa canetada do governador. Depende da aprovação dos deputados estaduais. O decreto tem validade de 6 meses. A situação de calamidade permite ao Estado parcelar e renegociar dívidas com fornecedores e antecipar receitas. O decreto de calamidade financeira teve pedido de vistas. Primeiro, ele tem que ser votado na Comissão de Constituição e Justiça para depois ir a plenário. O governo diz que tem maioria, pelo menos 23 votos, o que seria suficiente para aprovar a proposta. Já a reforma administrativa também precisa ser votada numa comissão, a mista, para depois ir a plenário e ser votada em 2 turnos. Na comissão mista, os deputados debateram a reforma administrativa. O projeto propõe a mudança de nomes de algumas secretarias, como a da Fazenda, que vai virar Secretaria da Economia, e a de Gestão e Planejamento, que passará a se chamar Secretaria da Administração. A AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, será transformada em Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. 5 secretarias extraordinárias, que são políticas, vão virar secretarias técnicas. Excluímos todas as secretarias extraordinárias, que eram secretarias que não tinham a menor finalidade, a não ser acomodar situações de acordos e conchavos, e transformamos essas secretarias em secretarias para dar maior eficiência para o cidadão. O projeto ainda propõe a extinção dos cargos de diretor e secretário nas escolas e outras funções comissionadas. O líder do governo diz que o projeto vai trazer mais eficiência e menos gastos. Trazendo uma economia superior a 5 milhões neste mandato. Já a oposição mantém o tom de críticas à gestão do novo governador. Não tem dinheiro para pagar dezembro, mas está pagando janeiro. Apresenta que tinha 200 milhões, de repente está pagando uma folha de quase 1,3 bilhão. O repórter Honório Giacometto explica agora o que significa esse decreto de calamidade financeira. Os 2 especialistas concordam. O decreto assinado pelo governador a curto prazo vai ajudar o Estado. É uma medida que vai gerar, sim, um prazo de respiro, um período aí de organização do fluxo de caixa, né, do ente governamental, e a finalidade é tão somente essa, de estabelecer aí um período de organização das finanças públicas. Se o governo realmente estiver bem intencionado, isso daí é uma forma de evitar o colapso total. Um colapso já está, mas total ainda não. O decreto de calamidade nas finanças relata que essa dívida crescente resulta na indisponibilidade de caixa para que a máquina pública funcione e que as medidas tomadas até agora pelo atual governo não têm sido suficientes para reverter esse quadro. Se o governante não fizer, amanhã eu que estarei praticando o crime por não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Porque eu não tenho como baixar o endividamento, não tenho como pagar aquilo que hoje já está empenhado, eu não tenho como baixar a folha de pagamento para 60%, se está em patamares quase de 82%. O decreto de calamidade é para situações de catástrofes. Uma enchente muito forte, um vendaval que tenha destruído casas. Aí o governador do estado faz o decreto para conseguir uma ajuda, dinheiro do governo federal. Já o decreto de calamidade financeira serve para deixar bem claro para fornecedores, funcionários públicos, para toda a população, que a situação das contas do estado não anda nada boa. O que se discute agora é por que as contas de Goiás chegaram à beira do colapso. A fiscalização sobre os gastos é competência do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público de Contas diz que o problema vinha sendo mascarado pelos governos do PSDB, com o aval dos conselheiros do TCE. Como mostra esse documento de 2013, nele o procurador de contas diz que se o Estado fizesse o cálculo de despesa total com pessoal, como manda a lei de responsabilidade fiscal, e não da forma manipulada e amparada pelo TCE, todos veriam que os dados estão muito piores que ruins e que o governo já deveria há muito tempo ter tomado medidas para evitar o caos. Enquanto no governo anterior se adotava uma metodologia que encobria essa realidade,
né, colocava um véu sobre a situação, o novo governo parece querer mostrar a realidade que ele encontrou. O Tribunal de Contas disse que avalia as despesas com o pessoal da mesma forma que a Secretaria do Tesouro Nacional e, por isso, não tem que ser responsabilizado por mascarar números. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, disse que cumpriu todas as obrigações fiscais e financeiras durante os mandatos que exerceu. O ex-governador José Eliton, do PSDB, não quis comentar o caso. Vamos agora para a primeira rodada de participações aqui no J1. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 98442-4000. Lembrando que você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode fazer isso. Mensagem da Rose de Lusiane: os moradores do Luzília Parque estão revoltados porque não apareceu nenhuma resposta com a reportagem que fizeram com alguns moradores. Já tem 12 dias e já estão jogando veneno no matagal e queimando. E isso faz muito mal para várias pessoas e espécies de pássaros e bichos. A gente mostrou isso aqui hoje também, inclusive, né, o que aconteceu ontem, o pessoal ateando fogo aí às margens da BR-040. Valeu, Rose, pela mensagem. Outro recado que chegou para a gente foi o recado do Eliseu Felipe de Lusiânia. Boa tarde, o posto de saúde aqui do Parque Estrela d'Alva 1 já tem mais de um ano que está pronto e não foi inaugurado ainda. Tá aí a bronca do Eliseu em relação a esse posto de saúde que está pronto e ainda não foi inaugurado. Recado à hora da Cátia de Lusiânia, sou do Parque Estrela d'Alva 8, quero fazer uma reclamação da linha de ônibus Transcoluz. Minhas aulas começaram na segunda-feira e peguei o ônibus às 6h06 da tarde, né? Já ontem cheguei na parada às 6h02 e esperei até às 7 horas da noite, 7h10 da noite, e ele não passou. Tá aí a bronca da Cátia em relação ao transporte público aqui de Lusiânia. Você pode fazer o mesmo mandando a sua mensagem aqui pra gente. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a reclamação dos moradores de Novo Gama. Essas são as ruas da Vila Emericiana, por lá falta infraestrutura, né? E a gente vai falar também da reclamação de muitos moradores quanto ao valor da energia elétrica, da conta de energia elétrica. Por que será que está tão caro assim? A gente vai falar daqui a pouco, 12h19, voltamos já. Hora da sua participação aqui no J1. Hoje nós vamos atender o chamado dos moradores de Novo Gama, da Vila Emericiana. Eu estive lá e pude ver de perto a dificuldade que esses moradores estão enfrentando, viu? Ruas estreitas, esgoto a céu aberto, buracos lá no asfalto. Eles dizem que se sentem, claro, abandonados. Dá só uma olhada. Na Vila Emericiana é assim, muito lixo, buracos, esgoto correndo a céu aberto e moradores revoltados. Eu moro ali, todos os anos eu tenho que tirar aquele entulho dali e jogar fora, porque senão a água entra para dentro de casa. Aqui meu sobrinho também, que foi quem chamou. Aí a situação aqui é complicada. Ficam, claro, tristes com isso. É, fica triste. A vila fica em Novo Gama, perto da Parada 15, no bairro Pedregal, um dos bairros mais afastados da cidade, e faz divisa com o Cerrado. A sensação de quem mora por aqui há muito tempo é a de abandono. Nós estamos aqui, ó, o lixo, a água, tá um descaso para nós, é muito difícil. E a gente paga nossas coisas tudo direitinho. Por que eles deixam nós abandonados? Ninguém aparece, ninguém faz nada. E o que incomoda demais o morador que vive aqui é isso, olha só. 1, 2, 3, 4 passos para atravessar de um lado para outro. As ruas aqui são muito estreitas e ainda tem os problemas dos buracos. E põe buraco nisso, viu? Para o morador tirar o carro da garagem, é aquele trabalhão. Essa dificuldade toda. Tá melhor porque a gente joguemos uns cascalhos aí, coisa de obra, o pessoal vai jogando nos buracos. Mas nem sempre é assim. Quando chove, a chuva leva tudo. Você vê, toda rua que você entrar, essa aqui ainda tá melhor. Se você for nessa outra, tá pior do que essa aqui ainda. Outra coisa que incomoda demais é a questão do esgoto. Segundo os moradores, os vizinhos da parte de cima do bairro precisam colaborar, o que não acontece. Agora fica o pedido de trabalhos de melhoria por aqui, porque viver desse jeito ninguém está aguentando mais. Que vem um caminhão de lixo passar na nossa rua, porque a gente recebe muita reclamação do vizinho por causa do lixo que a gente coloca aqui na esquina. E os buracos. Porque quando comprou aqui, disse que ali era para ser uma rua, até hoje nada. Vamos às respostas então. Por nota, a Secretaria de Infraestrutura disse que uma força-tarefa foi iniciada para a recuperação do asfalto nos bairros. No momento, eles estão no bairro Alvorada, mas informa que essa medida aí atenderão principalmente todo o município de forma gradativa.
Diante dessa resposta, nós perguntamos quando que os moradores da Vila Emericiana seriam atendidos. A assessoria se limitou a dizer que não dá para estipular um prazo porque cada bairro leva um tempo diferente. Perguntamos sobre a questão do esgoto correndo a céu aberto daquele jeito lá, né? A assessoria disse que a pasta vai procurar a Saneago para tentar uma solução. A gente pede para os moradores, então, que continuem acompanhando esse caso de perto aí e nos avisem caso esse cenário mude ou não. E olha só, as armadilhas para o motorista continuam por aí. O perímetro urbano da GO 174, em Rio Verde, está cheio de buracos. Uma canseira, principalmente agora na época de safra, né, em que aumenta o fluxo de veículos por lá. Na GO 174, saída para Montevidéu, é um vai e vem de veículos. O movimento é grande, principalmente nessa época de safra. Cerca de 40 quilômetros de rodovia foram refeitos com verba do governo estadual e inaugurados no ano passado. 25 quilômetros com terceira faixa. Mas chegando em Rio Verde, a coisa muda. Eu estou a exatamente 5 quilômetros de Rio Verde, aqui já é considerado perímetro urbano. E dá para ver a diferença no asfalto. Daqui para frente, ó, até Montevidéu, o asfalto está sim em boas condições, bem sinalizado. Agora, daqui até a entrada da cidade, o asfalto é antigo e está cheio de imperfeições. Ixi, mas tá ruim mesmo, muito ruim mesmo. Você não dá tomar providência, arrumar isso aí, não sei como é que vai ser, né? Porque aí quebra caminhão. A diferença é que os 5 quilômetros para dentro da cidade é só buraco. E para frente virou um tapete lisinho, bacana. Mais perto da cidade, no trevo de acesso à GO 333, a situação fica ainda mais complicada. Não tem como passar por aqui sem sentir as trepidações e sem ter que desviar dos buracos. E os buracos muito em cima ali, ainda mais para quando a gente está chegando perto, é perigoso, né? Eu já caí num buraco ali também que quase arrebentei essa roda desse carro aqui. O trecho é de responsabilidade do município. A promessa era de que o recapeamento e a sinalização desse perímetro urbano seriam refeitos ainda em novembro do ano passado. Mas até hoje, nada. A safra vem, safra vai e até hoje só fica na promessa, né? A Prefeitura de Rio Verde disse que o perímetro urbano da rodovia está sendo recuperado pelo município. Vamos falar agora sobre oportunidade de emprego. A TV Anhanguera aqui de Lusiânia abriu processo seletivo para vaga de contato comercial. É preciso ter um ensino superior completo ou estar cursando aí marketing, administração ou publicidade. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail que está aparecendo na tela, camila.ribeiro@gjccorp.com.br. No assunto é só colocar contato comercial. Como a gente mostrou ontem aqui no J1, muita gente anda reclamando que a conta de energia esse mês está mais cara, mesmo com a bandeira verde. O último reajuste na conta de luz em Goiás foi em outubro do ano passado. Nossa equipe foi conversar com alguns consumidores e buscamos uma explicação com a empresa de energia. Nesta casa de 6 cômodos tem 5 lâmpadas, uma geladeira, televisão, liquidificador e um ferro que quase não é usado para economizar energia. E nesse calorão, o único chuveiro só é ligado na água fria. E mesmo assim, a conta de luz da Dona Divina está só aumentando. Eu acho isso um absurdo, um roubo, porque de R$ 88,00 vem de R$ 127,00, um absurdo, um roubo, que não tem cabimento, porque aqui em casa não tenho nada para gastar energia dessa maneira. Fizemos um balanço das últimas 4 contas de energia da Dona Divina. Em novembro, o consumo foi de 93 kW e o custo de R$ 109,93. Em dezembro, a conta diminuiu um pouco, R$ 88,78 e o consumo de R$ 82. Já em janeiro, teve aumento. A conta foi de R$ 126,85 e o consumo de R$ 124. A última chegou semana passada e mais uma surpresa, R$ 112,24. O problema é que neste período, nenhum eletrodoméstico foi adquirido para justificar esse aumento no consumo. Nem outras contas devido que eu não estou pagando para pagar a conta de energia para não cortar a conta. O último reajuste na conta de luz em Goiás foi em outubro do ano passado, um aumento de 18,54%. Outro fator que influencia no valor da conta é a bandeira tarifária. As cores vermelha e amarela indicam que foi necessário acionar as usinas termoelétricas, o que deixa o custo de geração de energia mais alto.
Aí, o preço vem mais salgado. Só que a conta de luz do Maicon mais que triplicou em 3 meses, mesmo com a mudança da bandeira amarela para verde. Em novembro, a conta foi de R$ 169,50 e o consumo de 187 kW. Em dezembro, o consumo aumentou para 268 kW. E o pior mesmo foi em janeiro. Com a mesma rotina, a conta subiu para R$ 373. E olha que as lâmpadas nos 6 cômodos são mais econômicas, de LED. Na sala e quarto tem ventilador de teto, televisão. Já na cozinha, geladeira, liquidificador, sanduicheira que quase não é usada. Mesma rotina para o ferro, quase não é ligado. Ultimamente, o banho é na água fria, não só para aliviar o calor, mas para diminuir o custo alto para 3 moradores. Quando a bandeira estava vermelha, a minha energia vinha mais barata do que quando está na bandeira verde, né? Então, tem alguma coisa errada, a gente percebe que tem um erro aí. Para tentar entender o que está acontecendo, o Maicon abriu 2 protocolos de reclamação em dezembro na Enel, mas até agora não recebeu resposta. Eu tentei falar na ouvidoria por 3 dias consecutivos, não consigo nem ser atendido lá, fico na fila de espera por horas e eu fico sem entender, querendo uma resposta e eu não tenho essa resposta. Coisa que não dá para entender, não é um caso específico, não é um caso só, 2 casos não, são vários. A gente recebeu várias mensagens aqui de ontem para hoje. Ainda falando do valor da conta de energia, o Winsney Ferreira mandou essa foto para a gente, dá só uma olhada. Para reclamar que a conta de energia da casa dele aumentou quase R$ 500 de novembro para janeiro. No mês de novembro o valor era de R$ 612,43. Agora, em janeiro, o valor subiu para R$ 905,90. O Winsney disse que não teve aumento de consumo e, por isso, não entende por que a conta quase que dobrou de valor aí, né? Olha só, a Enel respondeu para a gente em nota aqui e diz o seguinte, informou que identificou uma falha no faturamento desse cliente mencionado agora, do Winsney, né? E a companhia esclarece que o valor pago a mais em janeiro será acreditado nas próximas faturas. Vamos voltar aqui, por favor, o TP, que eu tenho a nota ainda da reportagem que a gente deu agora há pouco, das 2 reportagens. Ó, caso você queira, em relação ao Winsney eu acabei de falar, né? Mas caso você queira que sua conta seja analisada para entender a razão do aumento, entre em contato com a Enel, ou pelo menos tente, porque como a gente viu, né, esse morador, consumidor, entrou em contato com a gente entrou em contato com a Enel e disse que tem um problema aí, vai ver o que aconteceu nessa conta. Então, se você tiver com esse problema também, é só entrar em contato com a Enel para saber o que está acontecendo para os valores estarem tão altos assim. Vamos agora para mais uma rodada de participações aqui no nosso telão, 984424000. Eliane Freitas, de Lusiânia, mora no setor aeroporto e realmente a conta de luz está abusiva mesmo, está difícil, todo mês vem aumento. Nós ficamos quase uma semana fora, aí que ela vem mais cara, né? Ela diz aí que ficou fora de casa por uma semana, quando voltou aumentou muito o valor abusivo. Valeu, Eliane Freitas, entre em contato com a Enel, não deixe isso acontecer não, viu? Patrícia, de Lusiânia, sou do bairro Parque Estrela Dalva 9, Jardim Ingá. Gostaria de saber o que vão fazer para os alunos da 3ª série do ensino fundamental que estão em lista de espera. Não estou conseguindo vaga nas escolas próximas à minha casa. Valeu, Patrícia, pela mensagem. Tem mais um recado que chegou para a gente, que foi do Lúcio Santos, de Cidade Ocidental. Gostaria de pedir uma reportagem em relação ao ônibus da Transcoluz, que faz a linha Parque Santa Fé. Eles estão passando cedo demais, os horários que tem, eles ainda tiraram 3 horários que seriam da tarde para todos. Eles informaram que é por causa de alunos que não estão estudando. Aí ele pergunta, né, mas e os trabalhadores? Aí a mensagem do Lúcio, uma sugestão de reportagem que a gente vai avaliar direitinho aqui. E acompanhe depois dos comerciais, estudantes tiveram dificuldade para fazer a inscrição no SISU. O site apresentou problemas. E ainda, você sabia que existe a maneira correta de carregar a bike no carro? A gente te mostra isso daqui a pouquinho, 12h34, voltamos em instantes.